Boa noite. Nossa entrevista desta quinta-feira é com Laurência Amorim, presidente da Câmara de Mossoró. E mais, depois de 3 meses, Isaac da Casca se despede da Assembleia Legislativa e retorna para Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você agora que está nos acompanhando, fique aqui conosco. A nossa entrevista é com o presidente da Câmara, Laurência Amorim. Interaja conosco através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp, 988028941. A gente vai entender o cenário de dívida da Câmara, compreender o que levou ao não parcelamento por parte dos vereadores e o que vem no futuro da Câmara e também político do vereador Laurência, que disputou a prefeitura, e vamos compreender como é que vai ser o seu futuro. Você de casa, participe, interaja conosco. A gente vai falar também sobre Isaac da Casca, que vai voltar para a Câmara, informação que a gente antecipou ontem aqui no programa. Hoje foi a despedida, a gente tem uma reportagem sobre isso, direto lá da Assembleia, e tem também uma informação direto lá do Senado. Você de casa, fique atento aqui ao nosso programa, tá bom? Bem, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu mando um alô. Vou mandar um alô especial aqui, porque eu estava no supermercado e aí Dona Jacinta veio falar comigo e disse assim: Vonúvio, você pessoalmente é mais magro. Que maravilha, né? A televisão deixa você muito grande, muito mais velho, você é novo, você é jovem. Sou um jovem, Dona Jacinta. Um abraço para a senhora, para a Dona Avanir, que é sua mãe. O seu pai, agora em saudosa memória, sempre acompanhava aqui o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, tá bom? Valdisson, não é isso? Seu Valdisson acompanha sempre também aqui o nosso programa. Muito obrigado, pessoal aqui do bairro Abolição 2, atento sempre à TCM, tá bom? Bem, a Câmara Municipal de Mossoró sediou hoje a 4ª edição do seminário Vidas Negras. A programação contou com exposições e a presença de figuras negras importantes na sociedade moçoroense, além da participação de diversos coletivos, grupos de estudo, religiões de matriz africana e instituições de ensino. É a intolerância e o preconceito enraizado na nossa sociedade. Então, nós estamos aqui para isso, para falar um pouco sobre isso, para denunciar essas coisas que acontecem contra o nosso povo e mostrar para as pessoas que nós também somos pessoas normais, somos pessoas que temos uma religião como qualquer outra e merecemos respeito. Um dos destaques da programação deste ano foi o projeto de extensão do Departamento de História da UERN, Procurando Rafael, que busca revisitar as narrativas da abolição da escravatura em Mossoró, em torno da figura de Rafael Moçoroense da Glória, personagem importante do movimento abolicionista. Ele começou como uma tentativa de criar um percurso histórico em Mossoró relacionado ao 30 de setembro, mas tentando buscar outros personagens e outros espaços para a gente relembrar esse 30 de setembro em Mossoró. A grande importância do projeto, Acho que é resgatar essa história que durante muito tempo ela foi esquecida, marginalizada, silenciada e apagada da nossa história. Como uma tentativa de trazer aí essa história pública, a divulgação científica, nós criamos o nosso Instagram, que é o @Procurando Rafael, e lá a gente divulga os resultados do nosso processo de pesquisa, do projeto. O seminário também entregou o troféu Vidas Negras, que reconhece as pessoas pretas que se destacaram na luta da valorização da memória e dos direitos da população. A 4ª edição do seminário Vidas Negras, aqui na Câmara, traz em discussão ancestralidade, memória e a negritude. Tudo isso é um passo importante para a esperança de um futuro com cada vez mais políticas públicas para a população negra de Mossoró. Nós estamos apenas caminhando, trilhando, como se fosse uma bússola para que a gente fosse edificado. É o seminário, é a louvação ao Baobá, é uma prestação de serviço nas escolas, como entidade negra, como pessoa negra, como mulher negra. A gente tem essa obrigação de levar adiante toda a história da nossa ancestralidade. Tá aí a nossa cobertura deste seminário tão importante, né? E tão
marcante e representativo aqui para Mossoró. Antes de a gente ir para outros assuntos, gostaria de um breve comentário do presidente da Câmara, Laurêncio Amorim, sobre este seminário, sobre os eventos que acontecem em audiências públicas ou que aconteceram, né, durante esta legislatura sob o comando do vereador Laurêncio. Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Vonúvio, boa noite a todos os telespectadores. O Seminário Vidas Negras, que é uma propositura da vereadora Marleide Cunha, aprovou esse projeto de resolução, e todos os anos a Câmara Municipal abre suas portas para receber e estar debatendo, dialogando sobre a população negra da cidade de Mossoró, as matrizes africanas. Então, um projeto importante. A Câmara é a casa do povo e tem a autoria de Marleide, que tem tratado com muito zelo, com muito cuidado isso, e a gente fica feliz. Hoje eu não pude participar, porque estava participando da audiência no mesmo horário, mas a Câmara estava aberta e organizada e pronta para receber todos. Bem, vamos falar sobre esta audiência, né, da Câmara com a Justiça e participação também do Previ, da Prefeitura de Mossoró. Na semana passada, na verdade, há um bom tempo que a gente vem acompanhando essa questão que envolve a dívida da Câmara com o Previ, sobre a questão do Odesp, envolve tudo isso. Vamos começar do começo. Presidente, por que essa dívida foi contraída? Olha, Vonúvio, é bom que se explique à população de Mossoró com relação à situação Câmara e Prefeitura. A Prefeitura de Mossoró, segundo o Tribunal de Contas, tem demonstrado nos seus relatórios, ela tem repassado valores menores à Câmara Municipal de Mossoró desde o ano 2021. Só no relatório 2021 e 2022, que foi divulgado pelo TCE, é público, a Câmara Municipal deixou de receber ali o percentual de 6%, uma diferença de mais de 9 milhões de reais. Com relação a esse débito da Previ, que é um débito de patronal, um débito referente a alguns meses, 2 meses do ano 2023 e 2 meses do ano 2024. Nós tivemos um diálogo com a Previ, tivemos um diálogo com o Sindicato dos Servidores, com o Conselho do Previ, e dissemos que nós íamos buscar um parcelamento, porque a Câmara estava com essa dificuldade, com várias retenções. Durante o meu mandato, eu paguei parcelamento de outros gestores, até valores acima do que esse que a Câmara tem hoje de débito. E nós ficamos acordados de fazer esse parcelamento. Só que aí, devido às circunstâncias políticas, a própria Câmara, através dos vereadores, eles não fizeram a aprovação legislativa. Então, a audiência de hoje, uma audiência de conciliação, em que o Previ, a Prefeitura, eles disseram que necessitaria, para fazer o parcelamento, de autorização legislativa, o que os vereadores não quiseram. Então, os vereadores, eles votaram, a grande maioria, os vereadores da base do prefeito Alisson Bezerra, a grande maioria, por retaliação à minha pessoa, e também a Câmara Municipal, votaram para rejeitar. E nós dissemos sempre que, se o recurso fosse bloqueado, se o recurso fosse retido, nós iríamos priorizar o pagamento dos servidores, aqueles mais vulneráveis, e dos servidores efetivos da casa, e nós, vereadores, iríamos ficar sem receber os salários. Quem é que está com salário atrasado hoje, deste mês de novembro, lá na Câmara? Os 23 vereadores da Câmara Municipal. Infelizmente, alguns que, inclusive, defenderam o projeto, foram favoráveis, ficaram sem receber também, porque a gente não tem como fazer essa divisão, pagar, escolher quem vai pagar. Nós ficamos, e também não existia o recurso, porque o recurso está retido, e nós solicitamos na audiência, já que não havia possibilidade de acordo, que esse recurso fosse enviado para o Previ e fosse nos dado à Câmara Municipal um documento com a quitação desse débito, para que a gente possa estar anexando a nossa contabilidade. Mas o fato é que a população de Mossoró precisa entender é que a Prefeitura de Mossoró, o prefeito de Mossoró, o Poder Executivo, ele vem cometendo um crime. É inconstitucional você fazer o repasse menor para a Câmara Municipal do jeito que vem acontecendo. O repasse da Câmara Municipal é 6%. Os técnicos da Prefeitura, e são esses mesmos técnicos que vão colocar o prefeito para responder muitos processos ainda, os técnicos da Prefeitura dizem que é até 6%. Então, quer dizer, se o gestor quiser, a partir de janeiro eu só vou mandar 1%, porque é até 6%. Cadê a autonomia dos poderes? Cadê a Constituição? Quer dizer que a Câmara tem que ser subserviente, tem que se ajoelhar
Nós fizemos uma gestão na Câmara, Vonúvio, sempre de forma muito transparente, de forma séria. Nós fizemos, nos momentos em que a gente teve recurso, nos momentos em que a gente teve condições, com muita dificuldade, nós fizemos as melhorias necessárias na Câmara Municipal. Quem entra na Câmara Municipal hoje, no plenário da Casa, quem entra hoje nos gabinetes dos vereadores, sabe que nós fizemos melhorias na Casa, fizemos melhoria na TV Câmara, fizemos várias melhorias. Mas aí um sufocamento como esse, você imagina, em 2 anos, menos de 9 milhões de reais de diminuição. E aí nós vamos buscar até a via judicial sempre, porque nós não temos o que temer, nós não temos medo do prefeito Alisson Bezerra, não tenho medo dele, e vou buscar os direitos na justiça, defendendo a Câmara ou defendendo a minha pessoa. Bem, vamos de informação da Assembleia Legislativa. Diferente de ontem, hoje não teve votações na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Foram vários discursos, mas o destaque foi a despedida do deputado Isaac da Casca. Findando este período, retorna para concluir o mandato de vereador. A última sessão da semana não teve votação, mas muitos pronunciamentos dos deputados. O deputado Nélter Queiroz trouxe ao plenário a denúncia de famílias que ficaram de fora da contemplação das casas da Agrovila do município de São Fernando, no Oeste Potiguar, em razão da construção da barragem de Oiticica. Essa Agrovila no município de São Fernando, que está para ser entregue, que é uma casa com uma parte de terra, foi feita a primeira relação do povo que lá morava, no município nacional de São Fernando. De repente, essa outra relação agora, e excluíram 6 pessoas, 6 famílias, que têm seus filhos, suas filhas, pequenas, humildes, e não tem para onde ir. Eu fiz um apelo ao governo do Estado para que realmente veja essa situação, para que atenda às pessoas que lá residiam e que qual o motivo excluir 6 famílias que precisam da sua casa e de terra para plantar, que vão ser desabrigados pelo motivo da construção da barragem Oiticica. Aproveitando a sanção de um projeto de lei federal, a deputada Cristiane Dantas solicitou ao governo do estado a regulamentação da lei que dispõe sobre a publicação de listas contendo o nome de condenados à pedofilia pelo estado e também por violência doméstica. Estamos já 60 dias após a sanção dessa lei. Nós precisamos que ela, de fato, seja regulamentada para ter o objetivo dela cumprido. O pedófilo condenado, o nome dele estando numa lista dentro do site da Secretaria de Segurança, vai alertar muitas vezes a famílias, né, que convivem ali com pedófilos, que frequentam a casa, que estão ali nas redondezas, que já praticou várias vezes e pode fazer outras vítimas. Então, isso é para resguardar, de fato, o abuso, né, contra crianças e adolescentes e muitas vezes que vem a morte. Já o deputado Neilton Diógenes falou sobre o bom momento em que vive o futsal potiguar, com a classificação do time de Apodi para a final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Tivemos quase 5 mil pessoas lotando o estádio, o ginásio em Mossoró, e com certeza em Fortaleza não vai ser diferente. A torcida vai lá, já tem vários ônibus que estão aí com as suas caravanas montadas para participar desse grande momento do futsal brasileiro e, em especial, representação do Rio Grande do Norte, representação de Apodi num projeto da Associação Raimundo Diógenes. E todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, eu quero deixar aqui um abraço, que isso tudo que vocês fizeram durante essa campanha e chegar a uma final tem dado assim um elogio gigantesco para todos os amantes do esporte potiguar. Finalizando a sessão, os deputados entraram em clima de despedida pelo último dia de trabalho como deputado estadual do parlamentar Isaac da Casca, que se despede da Assembleia depois de 3 meses de trabalho. O deputado recebeu homenagens de todos os parlamentares presentes na sessão. Eu tenho uma bandeira, né, que tenho o maior prazer e orgulho de dizer que carrego isso até no meu nome, Isaac da Casca, que é essa casca é a casca da castanha de caju, uma cadeia produtiva que eu defendo, que é a cajucultura, né, onde nós já realizamos audiência pública, projeto de lei voltado para essa cadeia produtiva, e entre outras, também como o setor salineiro, o setor da pesca, fruticultura,
onde nós trabalhamos aqui incansavelmente durante esse período para levar uma qualidade de vida melhor ao povo do estado do Rio Grande do Norte. Parabéns ao deputado Isaac da Casca, e a gente percebe que é necessário ter mais representação aqui da nossa região, puxando para assuntos ou para pautas, para demandas que às vezes não são abordadas, mesmo com deputados da região ali no parlamento. Então, esse processo, essa discussão sobre cajucultura, parabéns ao vereador Isaac, que deu aí, de fato, essa visibilidade, retorna para Mossoró para concluir o mandato, mas deixa, sim, um legado bastante positivo, né? Muitos pessimistas diziam que ele não ia se dar bem, que ia só ir lá de passagem, mas aí ele mostrou muito serviço, mostrou muito trabalho e mostrou preparo. E 2026 ele promete que vai ser candidato novamente, viu? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Laurência Amorim, presidente da Câmara de Mossoró. Presidente, mais uma questão. Essa redução no repasse do 12º da Câmara vem desde o início da legislatura. E houve um processo que vocês lá na Câmara tiveram que devolver recursos para a Prefeitura. A gente falou desse passivo do Previ, patronal, ou seja, de responsabilidade da instituição, da Câmara. O repasse pessoal foi feito, né, pelo que o senhor disse aqui. Mas aí essa outra questão daquela dívida do Fundeb, vocês também tiveram que devolver o que foi repassado. Como foi que ficou isso? Isso aí só mostra o tamanho da injustiça, porque se nós não chegamos a receber nem o que era para receber, como é que nós estamos devolvendo? Então, isso só mostra a injustiça. Nós recebemos a menor. O município nunca quis fazer o encontro de contas, não importa se de Fundeb, se não de Fundeb, o repasse da Câmara deveria ser de 6%. E se houvesse o repasse de 6%, a Câmara não estaria nessa situação, estaria muito bem, obrigado, com investimentos, com recursos e funcionando, porque mesmo com toda essa perseguição, com todos esses problemas de falta de repasse, a Câmara de Mossoró mostrou durante a nossa condução, que é uma Câmara plural, uma Câmara que respeita todos os vereadores, independente de situação e oposição, e isso faz com que muita gente que acha que é sozinho na política, que não é afeito ao diálogo, se incomode. Mas, com relação a essa devolução, é uma retenção que está sendo feita, 12 parcelas, de 12 nós já foi retido 11 parcelas, de um recurso que nós não chegamos a nem sequer receber o valor que a gente deveria receber. Então, uma verdadeira injustiça, um absurdo que compromete a nossa gestão, comprometeu a nossa gestão e compromete a autonomia, o funcionamento do Poder Legislativo, mas é algo que a gente precisa. E aí eu costumo dizer que muitas das vezes as pessoas veem como falta de gestão, porque isso é o que se cria. Falta de gestão é quando se tem recurso sobrando e não se atende os interesses da população. Quando você tem recursos faltando e consegue gerir assim, com todas as dificuldades, mostra que realmente é um bom gestor. Então, a Câmara Municipal de Mossoró hoje, o que nunca aconteceu na história da Câmara Municipal, primeiro, a Câmara criar 2 gabinetes a mais de vereadores, depois essa redução na receita da casa, essa agressão à receita da casa de forma inconstitucional, contra a Constituição. Então, isso faz com que prejudique a nossa gestão, mas nós estamos fazendo aquilo que é possível fazer. Então, essa situação da retenção agora do débito da Previ, nós fizemos a escolha que a gente achou mais acertada, que foi a de priorizar os servidores da casa. Mas em 2021, quanto que a Câmara recebia da Prefeitura em termos de porcentagem? E mesmo o senhor, à época, sendo aliado do prefeito, isso não foi suficiente para fazer esse ajuste? Não foi suficiente, nós tivemos que buscar na via judicial e não chegamos ainda sequer ao valor, e depois o município foi para recorrer da decisão e fazer com que os recursos fossem devolvidos, mesmo a gente não tendo recebido o importe de 6%. Então, isso só mostra a injustiça que aconteceu com a Câmara Municipal, que é tratamento, e eu não queria tratamento na Câmara Municipal de aliado, eu queria tratamento de respeito entre os poderes, de cumprir aquilo que está na Constituição. Não queria tratamento de aliado, nem queria que passasse mão em cabeça de ninguém. Eu queria o tratamento de respeito, o tratamento de poderes
tratamento de harmonia entre os poderes e, principalmente, de autonomia entre os poderes. Era isso que eu queria. Eu não queria benefício pessoal nem benefício próprio para mim. Se eu quisesse ter ido negociar benefício pessoal para mim, a Câmara não estava nessa situação que está hoje. Mas eu prefiro ficar do lado do que é justo, do que é correto. Quantos por cento que a Câmara recebeu? No ano de 2021, sim, recebeu menos de 6%, uma diferença de R$1.900.000 de diferença só em 2021. E é porque nós tínhamos entrado buscando na Justiça. Em 2022, a diferença já sobe para 7,8 milhões. E em 2023, nós estamos aguardando o que o TCE vai fazer, o que o TCE vai informar no relatório deles. Isso está lá para comprovar. Foi uma questão judicial muito debatida, inclusive aqui no cenário político, né? A gente trouxe representação da Prefeitura, procurador da Prefeitura, o procurador da Câmara, mas aí, ao que parecia ser uma vitória da Câmara, houve um revés. O que foi que aconteceu? Já estava tudo caminhando ali para o Legislativo ter aí uma decisão favorável? Olha, o que aconteceu foi algo que é injusto, porque se a Câmara não chegou nem a receber o valor que deveria ter recebido, como é que ela vai devolver algo que ela sequer recebeu, o que era devido? E a gente sempre propôs, vamos fazer um encontro de contas então, e nunca o município quis. E aí a gente sabe que é feito força para que um processo como esse, ele seja julgado dessa forma, o que prejudicou o Poder Legislativo. Nós explicamos por diversas vezes. Inclusive, o prefeito Alisson Bezerra, para votar a LDO e a LOA do ano de 2023 para 2024, ele obrigou que a Câmara retirasse o recurso que a gente tinha direito. Ele solicitou que a Câmara tirasse uma imposição contra a Câmara Municipal. E, infelizmente, os colegas vereadores que estão lá, na sua grande maioria, eles não entenderam que o Poder Legislativo precisa se impor em determinados momentos e nós continuamos nessa luta, vamos continuar nessa luta. Bem, vamos de informação. Empresas controladas pela administração pública terão de oferecer pelo menos 5% de seus postos de trabalho para mulheres em situação de violência doméstica. É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, e que segue para votação na Câmara dos Deputados. O texto da proposta determina que as mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social terão direito a ocupar 5% das vagas dos contratos de terceirização com mais de 100 funcionários feitos pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional, além das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Pela experiência como médica, 90%, senador Rogério, eu dizia, vamos prestar queixa, doutora Zenaide, eu não posso prestar queixa, porque eu não tenho para onde ir e tenho 2 filhos para criar. Ou seja, ela tinha que dormir com o inimigo por falta de opção financeira. Eu digo aqui que esse projeto, de longe, é o que mais vai reduzir o feminicídio, porque as mulheres vão ter condições. Quero concordar com a doutora Zenaide, a senadora Zenaide, porque são muitas medidas adotadas, ronda feminina, são tantas medidas fora do ambiente doméstico, de fora para dentro, sem impacto, sem que custa e que não resolve. Tirar a mulher do lado do agressor ou afastá-la do lado do agressor, é preciso dar essas condições. Portanto, a senhora tem toda a razão. Se quer reduzir o feminicídio, dê às mulheres a condição delas se afastarem do seu agressor. A condição psicológica e a condição financeira, que é muito importante neste momento. A dependência econômica, realmente, a que mais mantém o agressor em casa. É a pior dependência. Um projeto que vem na esteira do empoderamento econômico, né? Dar condições para aquela que queira
ter a possibilidade de não ficar dependente e, em razão dessa dependência, ficar refém de uma agressão permanente. A relatora acatou a emenda apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro no turno suplementar. O turno suplementar é feito quando o texto final aprovado é muito diferente do projeto original. Muitas dessas mulheres certamente não aguentariam, não suportariam, não submeteriam a esse tipo de violência se tivesse uma autonomia financeira. E eu acho que esse projeto vai nessa linha de dar autonomia financeira para que essa mulher possa caminhar com as próprias pernas, possa denunciar com mais tranquilidade um covarde que faça isso. E o que é que diz a minha emenda que a senadora Zenaide acolheu, que está mexendo no parágrafo 10º do artigo 25. A indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para atender o atendimento do objeto contratual não caracteriza o descumprimento do disposto no parágrafo 9º, que é exatamente essa cota que está sendo estabelecida de 5%. Acho que fica algo razoável, tem como provar se a empresa tentou fez esse chamamento público, tentou preencher esses 5% dessas vagas, e aí sim, em não conseguindo, ela não será punida. Está aí, medida muito importante, que a gente segue acompanhando. Vamos voltar aqui a nossa conversa com Laurência Amorim, presidente da Câmara de Mossoró. Presidente, como é que fica agora o futuro das contas da Câmara? Como é que vai bater essas contas para o final do ano? Olha, nós temos aí o mês de dezembro, né, para o recurso, e a gente vai fazer aquilo que esteja dentro das prioridades para fazer os pagamentos. A Câmara não tem uma receita externa. A Câmara não tem onde buscar recursos. É diferente de uma prefeitura que tem várias fontes de receita e que pode fazer. A Câmara depende do duodécimo. E aí, se a gente vê que o duodécimo está sendo inviabilizado dessa forma, prejudica o funcionamento. Nós vamos buscar um planejamento, já fizemos um ajuste, já fizemos cortes, vamos fazer mais ainda, diminuição dos contratos nós já fizemos ajuste de todas as formas, mas aí eu vou dar um exemplo. A Câmara de Mossoró, por exemplo, a Câmara de Parnamirim é uma Câmara do mesmo porte de Mossoró, sendo que tem lá 18 vereadores, salvo engano. A Câmara de Parnamirim utilizou mais de R$800 mil com diárias. A Câmara de Mossoró, R$23 mil. A Câmara de Parnamirim utilizou aí mais de R$400 mil de pagamento de passagens, de aluguel, de tudo, e a Câmara de Mossoró não. Então, não é falta de gestão, é falta de recurso mesmo, recurso para se manter. Então, nós não temos gastos extravagantes na Câmara Municipal, nós não temos na Câmara Municipal desperdício de recursos, nós não temos contratos na Câmara Municipal, como a gente vê por aí, milionários, que a gente acompanha aí de perto. Então, a Câmara de Mossoró é uma Câmara que ela está faltando e falta receber os recursos que devia ter recebido. Isso vem, ao longo desses 4 anos, prejudicando o financeiro da casa. Nesta semana, o vereador Raério, que ocupou por vários momentos ali a presidência, ele citou que a Câmara, mesmo com essa dificuldade, tem feito contratos. Isso é verdade, presidente? Olha, o único contrato que é citado por eles é um contrato para a contratação de contabilidade para a Fundação Aldenor Nogueira, que é um órgão da Câmara Municipal, mas é autônomo, precisa fazer sua contabilidade e sua prestação de contas. E se você for ver o contrato de R$55 mil dividido em 12 meses. Então, dá R$4.500 mês o contrato para a contratação de contabilidade. Então, o piso de um contador é R$7 mil. Então, está abaixo do piso do contador. Então, só mostra que agora o vereador Raério devia aproveitar também e fiscalizar contrato de 5 milhões com buffet, contrato de 12 milhões com estrutura de palco, mais de 1 bilhão de pedalada fiscal que o prefeito cometeu, e está lá o TCE questionando. Outras coisas que ele devia também buscar saber e não se preocupar com um contrato como esse, que está lá limpo. Como eu disse, a Câmara trabalha de forma transparente. Está lá para quem quiser ver. Faça um comparativo dos contratos da Câmara de Mossoró com câmaras do porte de Mossoró ou até menor do que Mossoró. Faça esse desafio e encontre algo errado na Câmara Municipal. Agora vamos fazer também da Prefeitura de Mossoró e comparar com cidades do porte de Mossoró. Pode comparar até com maior, que a de Mossoró ainda vai ser maior.
mas o povo de Mossoró ainda vai saber da realidade. Presidente, a Câmara de Mossoró deixou de exercer o seu papel constitucional de fiscalizar o Poder Executivo? Não, a Câmara faz o seu papel constitucional. O grande problema da Câmara Municipal é que lá vence a maioria. E aí, a maioria, por diversas vezes, a gente sabe como é que eles agem. Até se você vê a situação de um projeto como esse, dizer que é inconstitucional, um pedido de parcelamento, se fosse para aprovar o da Prefeitura, eles aprovariam de qualquer forma, não precisava nem chegar ao projeto, porque eu já vi como é que acontece isso. Então, agora precisa vir diante das câmaras e falar a verdade, e não fala uma coisa diante das câmaras e por trás faz diferente. Qual é hoje o maior arrependimento do político Laurêncio Amorim? Foi assumir a Câmara de Mossoró em meio a essas circunstâncias políticas, disputar a Prefeitura de Mossoró ou, enfim, iniciar talvez essa política moçoroense? Não, eu não tenho nenhum arrependimento com relação a isso. Eu sou muito tranquilo com relação a isso e se estou nesse desafio da Câmara Municipal, que a situação me impôs que eu estivesse nessa situação, porque se não tivesse esse problema de repasse constitucional para a Câmara, a gente estaria muito bem, mas não me arrependo. Se eu estou lá é porque eu tenho capacidade de estar lá. E se eu não estivesse, talvez estivesse a situação muito pior. Ou melhor, porque se fosse alguém que o prefeito pudesse controlar e talvez ele tivesse feito da forma que desse para pelo menos melhorar a vida da Câmara. Mas não tenho arrependimento, sigo minha vida pública, vou seguir a partir de janeiro o meu trabalho, né, dar mais atenção à minha família, não tenho arrependimento. Agora, participo de projeto que eu acredito. Quando eu não acredito em um projeto, eu saio e tomo minha posição. Não sou obrigado a ficar ao lado de quem eu não acredito. O senhor teme algum problema jurídico com relação a essas contas da Câmara? Inelegibilidade, por exemplo? Jamais, jamais. Eu tenho a plena consciência de ter feito tudo de forma correta e tenho direito a me defender, tenho direito a mostrar. Como eu disse, as contas estão abertas. Eu desafio, pode ir lá, olhar, tá? Pode ir. Não tenho um pingo de medo com relação a isso. Eu já fui gestor, Vonúvio, 8 anos de uma prefeitura. Tem prefeitos que, quando terminam os 8 anos, tem mais de 30 processos. Não é minha situação. Estou elegível até hoje. Respondi a um processo por improbidade nesses 8 anos e fui absolvido em 3 tribunais. Agora, deve se preocupar quem se passa como bom gestor nas redes sociais, mas a cada dia que passa vai chegando mais investigações para mostrar que a realidade é diferente. Qual é o futuro político de Laurêncio Amorim? O futuro político é o que a gente conseguir construir através de um grupo. Não existe um projeto de Laurêncio, existe um projeto de grupo. Nós ainda vamos conversar, dialogar com um grupo de pessoas que acreditaram no nosso projeto em Mossoró e definir quais os próximos passos na política. Mas até então, hoje o momento é de concluir o mandato de vereador, de concluir essas dificuldades que existem dentro da Câmara Municipal com muita responsabilidade e também dar uma atenção maior à família, que desde os 23 anos de idade que eu estou na vida pública, então a gente sabe que a gente deixa um pouco de lado a família para cumprir os nossos compromissos e também a minha vida profissional como advogado. Um abraço aqui para o Raimundo Nonato Cinquentinha, obrigado Cinquentinha, Aldo Filho, Aldo Pai, interagindo aqui conosco. Seu Elviro, obrigado seu Elviro, também pela audiência. O Cinquentinha, ele pergunta aqui que em 2014, 2016, a gestão deixou em aberto processo junto ao Previ, que gerou um processo no MP e 8 anos depois do MP nem a CMM se pronuncia a respeito. São 2 processos diferentes. Qual é a diferença do que aconteceu em 2016 e o que aconteceu hoje? O senhor tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento desse processo de 2016, né? Não estava lá. Um abraço aqui para o Niel do Sumaré, também interagindo conosco. Valeu, Niel, Janilson, quem também manda registro aqui da audiência. Um abraço, amigo Rosa, da Maísa, participando aqui conosco. Rosa. Arthur Leite, boa noite. O meu nome é como? Peraí, deixa eu ver aqui. Meu nome... Não. Em seu nome, felicito e abraço a todos que fazem parte do Grupo TCM. Muito obrigado, senhor Arthur Leite. Manda um abraço também aqui para o nosso entrevistado. Quem está aqui conosco, Josiel. A Prefeitura atrasou o pagamento dos plantões. Hoje só saiu o básico.
Quem está dizendo aqui é o Josiel. Obrigado, Josiel. Luiz Aires também aqui conosco, João da UPA, Leonardo Simão também aqui conosco, sempre assistindo o melhor programa, valeu, obrigado. Quem também está aqui na audiência conosco, deixa eu ver aqui, Nonato Gomes, Edilene Moraes. Uma pergunta aqui de muitos colegas aqui da TCM, pessoal que vem acompanhando os bastidores também, pessoal que trabalha na CAERN. Saiu informação também de que o senhor poderia assumir a presidência da CAERN a partir do próximo ano, quando deixa de ser vereador. O que de fato acontece? O senhor recebeu convite para assumir a companhia? Não, não tem nenhum convite por parte do governo do estado, da CAERN. Eu não sei nem de onde saiu essa informação que tem sido veiculada. Nós não tivemos nenhum contato nesse sentido. Mas, como eu disse, a partir de janeiro nós vamos seguir a nossa vida. E aí, independente vamos buscar fazer o nosso trabalho. Se for necessário, se houver algum convite, nós vamos avaliar se é importante participar do processo e seguir. Não tem nada da CAERN. Inclusive a CAERN em Mossoró, a CAERN tem tido queixas de muitas reclamações aqui em Mossoró, né? Então, não sei o que é que o povo de Mossoró está pensando com relação a isso, mas não tivemos nenhum contato com relação à CAERN. 2026, poderá ser candidato novamente? Poderei ser candidato ou então estar apoiando alguém de grupo, fazendo um trabalho. Não temos ainda uma definição quanto a isso, né? Nós ainda vamos ver essa virada para 2026, analisar como vai ficar as federações de partidos, quais partidos a gente vai ter uma identificação, qual grupo político a gente vai estar próximo para defender os interesses e defender aí uma bandeira. Então a gente vai analisar ainda, eu acredito que ainda é muito cedo para definir uma possível candidatura para 2026. Do ponto de vista do poder constituído, a Câmara de Mossoró encerra essa legislatura mais fraca? Acredito que sim, principalmente do ponto de vista do que poderia ter sido feito se a Câmara tivesse recebido os recursos que deveria receber, se a Câmara tivesse tido essa autonomia financeira para fazer melhorias ainda maiores na casa. E você vê que a nossa postura como presidente da Câmara sempre foi uma postura de tornar a Câmara plural, de respeitar todos que ali estavam, de abrir as portas da Câmara, de ouvir as entidades, de buscar, diferente totalmente do que o atual prefeito faz com a Câmara Municipal. Primeiro, não repassa os recursos da Câmara da forma correta, da forma que a Constituição manda. Então, primeiro começa daí. Segundo, não respeita os vereadores e eles também não se dão o respeito, porque nem sequer as emendas parlamentares impositivas são pagas. Então, qual o respeito que se tem? Aprova um orçamento com emendas impositivas que não são pagas, para não dar autonomia para o vereador buscar fazer o seu trabalho. Então, acredito que a Câmara poderia sim sair maior se tivesse tido a condição de, no momento certo, se impor e buscar o que é de direito e o que nós estamos fazendo até hoje. Laurência Amorim, presidente da Câmara de Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço, Vonúvio, e aproveitar aqui a oportunidade para também parabenizar aqui a TCM, a todo o grupo TCM, a todos os funcionários da TCM, a toda a diretoria, a todos que sempre nos acolhem tão bem aqui, parabenizar e desejar muito e muito mais sucesso à TCM. Obrigado, seja sempre bem-vindo, deve retornar sempre aqui ao programa, ainda neste ano, né, para falar um pouco mais de gestão da Câmara, né, sobre o mandato, né, o mandato de vereador. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Fique aí, vem o Radar Econômico com Elviro Rebouças. Acorda, seu Elviro. Um abraço a todos, até amanhã.